Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, nós vamos falar sobre derivadas, mais especificamente sobre a derivada do produto. Muito bem, a gente já consegue ver aqui a primeira derivada que vamos resolver, que é y igual a x que multiplica esse número, esse ezinho, né, que é o número de Euler. Se escreve Euler, mas se pronuncia Euler, elevado a x. Então, é o produto. Por quê? Porque eu tenho x que multiplica Euler elevado a x. Bom, qual é a fórmula da derivada do produto? Então, vamos escrever aqui em cima. Se y é igual a u vezes v, quem é u, quem é v? U é uma função de x e v é uma outra função de x. A derivada vai ser, ó, v que multiplica a derivada de u mais u que multiplica a derivada de v. Então é isso. Então vamos chamar aqui nesses dois fatores aqui do produto, um a gente chama de u e o outro a gente chama de v. Então vamos detalhar aqui, ó. Se u é o x, né? Porque lembra que aqui eu disse, ó, u é o x, né? Indiquei. A sua derivada, ó, outra aqui implica que a sua derivada é 1, a derivada de x é 1. E se v é o Euler elevado a x, a sua derivada é o próprio Euler elevado a x. Então, é claro que para calcular essa derivada, eu tenho que saber qual é a derivada de x, qual é a derivada, olha o rascunho aqui, de Euler elevado a x. Então, eu tenho que saber calcular esse tipo de derivada. Muito bem, se você tem dificuldade com isso, eu indico que você procure no meu canal, Professor Abend, outros vídeos onde eu ensino como calcular cada uma dessas derivadas individualmente. Porque para calcular uma derivada do produto, é importante que primeiro você saiba calcular este outro tipo de derivadas. Vamos então aplicar a fórmula? Olha só. Então, essa aqui é a fórmula, né? Eu vou aplicar. Então, de novo aqui, nós temos, ó, v que multiplica a derivada de u mais u que multiplica a derivada de v. Então, vamos fazer isso, ó. A derivada, que é y', né? A derivada de y'. Então, eu vou substituir, ó, no lugar do v, quem é que estava aqui embaixo? Lembra, ó, o v aqui embaixo. Euler elevado a x. Então, eu substituo Euler elevado a x. Que multiplica a derivada de u. Vou substituir. Ó, a derivada de u eu calculei aqui, ó. É 1. Mais u, quem era u aqui embaixo? Ó, u é igual a x, né? Que multiplica a derivada de v. E aqui embaixo, aqui só aqui embaixo, ó, vamos corrigir aqui, ó. Se v é Euler elevado a x, aqui não é u', né? Aqui é v'. Então, que é a derivada de v. A derivada de v, Euler elevado a x. Aí eu substituo aqui. Então, vamos agora simplificar isso aqui. Então, Euler elevado a x vezes 1 é Euler elevado a x. Então, na prática, eu não teria nem escrito ali, né? Teria deixado assim mesmo. Então, vai ficar Euler elevado a x mais x que multiplica Euler elevado a x. Então, eu tenho uma adição de duas parcelas. Qual é o fator que aparece nas duas parcelas? Olha, é o Euler elevado a x. Então, eu coloco em evidência, eu estou fatorando esse polinômio, colocando em evidência fator comum, que é o Euler elevado a x. Aí, multiplica, abre parênteses, eu vou dividir cada uma dessas parcelas, ó, essa aqui primeiro e essa aqui depois, eu vou dividir pelo fator que eu coloquei em evidência, Euler elevado a x. Muito bem. Então, olha só, quando eu divido Euler elevado a x por Euler elevado a x, dá 1. 1. Aí esse mais aqui, ó. Quando eu divido x Euler elevado a x por Euler elevado a x, o resultado é x. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Então, qual é a derivada? Olha o enunciado. Qual é a derivada de x Euler elevado a x? A resposta é Euler elevado a x que multiplica 1 mais x. Vamos resolver mais uma?
Bom, então, essa segunda que a gente vai resolver, eu vou copiar aqui de uma lista de exercício que eu costumo passar para os meus alunos. Cadê a lista de exercício? Opa, está aqui do lado, ó. Vamos pegar uma aqui, vamos pegar aqui, ó. X que multiplica logaritmo natural de x. Então, vamos lá. A função agora é y que multiplica x, perdão, y igual x logaritmo natural de x. Então, ó, quem é U, quem é V? É um produto. Um é U, o outro é V. Se U é x, implica que a sua derivada é 1, que a derivada de x é 1. Se V é logaritmo natural de x, implica que a sua derivada é 1 sobre x. Então, mais uma vez, olha, eu derivei logaritmo natural de x. Então, a sua derivada é 1 sobre x. Se você tem dúvida nesse tipo de derivada aqui, você precisa estudar esta derivada. Porque, repito, para você calcular uma derivada do produto, é porque este grau de dificuldade aqui já deveria ter sido superado, né? Se não foi, se você tem dificuldade, sugiro que vá no meu canal, que você vai encontrar vídeo onde eu explico como calcular este tipo de derivadas. Vamos agora aplicar então a fórmula. E uma dica que eu dou também para os meus alunos é: escreva a fórmula. Por exemplo, eu sei a fórmula de cabeça, eu poderia já substituir direto. Mas a minha sugestão para você, que está estudando derivadas, é escreva a fórmula. Porque de tanto escrever a fórmula, você vai gravar. Isso vai facilitar a sua vida. Então, eu vou escrever a fórmula. Ó, se y é igual a u vezes v, ó, qual é a sua derivada? Y'. É o v que multiplica a derivada de u, mais u que multiplica a derivada de v. Então, agora, deixa eu dar um traço aqui para isolar, e vamos resolver com cor verde, né? Não, vermelho aqui, para continuar. Então, a derivada, que é y' é igual, ó, substituindo o v, quem era o v mesmo aqui embaixo, ó, logaritmo natural de x, que multiplica a derivada de u. Quem é a derivada de u aqui, ó, é 1. Então, se eu vou multiplicar por 1, não altera o resultado. Eu escrevi vezes 1 no exemplo anterior. Aqui eu já não vou mais escrever. Porque, na verdade, vou escrever vezes 1. Não altera o resultado. Não tem por que escrever. Fica mais simples não escrever. Não é errado escrever, mas fica mais simples não escrever. Agora, ó, U que multiplica a derivada de V. Então, olha aqui, ó, U é X, né? Que multiplica aqui, ó, a derivada de V. Então, aqui é X que multiplica 1 sobre X. Então, a derivada vai ser logaritmo natural de X mais, olha só, simplificando, X por X dá 1. Como aqui é a multiplicação, eu posso simplificar. Então, sobrou 1. E aqui está a nossa resposta. A derivada de x, no enunciado, ó, x logaritmo natural de x é logaritmo natural de x mais 1. Muito bem. Vamos aqui a um terceiro e último probleminha. Bom, essa aqui eu já vou apresentar para vocês assim. Y é igual a x, que multiplica x menos 5 elevado à quarta potência. Muito bem. Então, vamos chamar, ó, um fator do produto de U, o outro de V. E vamos escrever a fórmula. Então, a fórmula é, se eu tenho U vezes V, a derivada é V que multiplica a derivada de U, mais U que multiplica a derivada de V. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos detalhar quem é. Eu já sei quem é U e já sei quem é V. Agora, eu preciso saber quem é a derivada de U e quem é a derivada de V. Então, se U é x, a sua derivada é 1. Se V é x menos 5 elevado à quarta, a sua derivada é 4, que multiplica x menos 5 ao cubo. Aí, se você tem dificuldade
em calcular a derivada de funções desse tipo aqui, olha, como x menos 5 elevado à quarta, mais uma vez eu insisto, para você estudar a derivada do produto, este tipo de derivada aqui já deveria ser do seu domínio, saber calcular esse tipo de derivada. Se você tem consciência que tem dificuldade com isso, tem que estudar. Tem que voltar aqui para estudar. E lá no meu canal também, mais uma vez, você vai encontrar vídeos onde eu te ajudo a entender como calcular esse tipo de derivada. Então, vamos agora substituir a fórmula. Vamos lá. Deixa eu dar só um traço aqui para separar. E vamos agora resolver a derivada. Muito bem. Y' é igual, olha, V que multiplica a derivada de U. Então, olha só, o V que multiplica a derivada de U, que é 1. Então, mais uma vez, multipliquei por 1, não altera o resultado. Então, vai ficar x menos 5 elevado à quarta vezes 1, x menos 5 elevado à quarta. Mais U que multiplica a derivada de V. Então, aqui, ó, U que multiplica aqui, ó, a derivada de V. Então, se o é x vezes o 4 aqui, eu já coloco na ordem 4x. E aí o restante aqui, x menos 5 elevado ao cubo. Deixa eu apagar esse excesso aqui, né? Para não ficar muito... Aqui é x. Muito bem. Agora, eu tenho uma adição de duas parcelas, e eu tenho um fator que é comum nas duas parcelas. Observe, que é o x menos 5. Aqui está elevado ao cubo e aqui está elevado à quarta potência. Eu vou colocar em evidência o fator comum. Então, eu coloco, como tem potências diferentes, eu coloco a menor potência em evidência. Ou seja, o x menos 5 ao cubo, que multiplica. Agora eu vou dividir essa primeira parcela pelo fator comum. Como eu estou dividindo aqui potências mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, x menos 5, ó, expoente 4 menos expoente 3 dá expoente 1. Expoente 1 não precisa escrever. Bom, agora vamos para a segunda parcela. A segunda parcela é toda essa parcela aqui, que eu vou dividir pelo fator em evidência. Então, ó, esse mais vem aqui, ó. Repetir aqui. X menos 5 ao cubo. Olha só, quando eu divido por x menos 5 ao cubo, é como se a gente corta na fração, né? A palavra correta é a gente simplifica. Então, eu vou simplificar. O que vai sobrar? Vai sobrar o 4x. Aqui, ó. Vai sobrar o 4x. Então, aqui, 4x. Muito bem. Agora, vamos reduzir os termos semelhantes. A gente pode somar x com 4x. É só o que falta para tornar mais simples. Então, a derivada vai ser x menos 5 ao cubo, que multiplica, ó, x mais 4x, 5x menos 5. E este, então, é o resultado final. Então, é isso. Eu espero que, com este vídeo, eu tenha te ajudado mais um pouquinho a você compreender como calcular a derivada de uma função. E, nesse caso, a gente falou da derivada do produto. Então, se você quiser saber mais sobre cálculo de derivadas, vai lá no meu canal, Professor Abend, e lá você procure em playlists, na playlist procure derivadas, e lá você vai encontrar outros vídeos onde eu explico como calcular derivadas. E tem outros assuntos também. Fique à vontade para navegar. Muito obrigado. Tchau.